Olá, amigos, bem-vindos ao nosso Momentos com SIAC. Esse é o nosso novo quadro, tá? Onde todos os dias nós nos encontraremos para refletirmos sobre lições dessa abençoada doutrina. A cada dia um tema diferente. E o de hoje, tá? Nós vamos começar explicando sobre o Evangelho no Lar. Tá? Então, nós vamos fazer um breve resumo do que qual a finalidade do Evangelho no Lar. Então, a prática e o estudo contínuo, tá, do Evangelho no Lar, ele tem a finalidade de unir as criaturas, proporcionando uma convivência de paz e de tranquilidade. Higienizar o lar com nossos pensamentos e sentimentos elevados, permitindo facilitar o auxílio dos mensageiros do bem. Proporcionar no lar e fora dele o fortalecimento necessário para enfrentar dificuldades materiais e espirituais, mantendo ativos os princípios da oração e da vigilância. Elevar o padrão vibratório dos familiares, a fim de que possam contribuir para a construção de um mundo melhor. Aprendizado dos ensinamentos de Jesus e da doutrina espírita, para sua aplicação na vida prática, não devendo ser transformado em reunião mediúnica, tá? Pois os lares não estão preparados para esses tipos de trabalho e só requerem condições vibratórias especiais que são só encontradas no centro espírita. Tá? Então, essa é a finalidade do Evangelho no Lar. Nós temos algumas sugestões, as quais cada um, fará a seu critério, ao seu modo. Aqui nós damos umas pequenas dicas, tá? Para que tudo flua da melhor maneira. Então, vamos lá. Escolha uma hora e um dia da semana em que seja possível a presença de todos da família ou daqueles que desejam participar. Se algum familiar, algum ente querido não se sentir confortável ou não quiser, vamos respeitar, é um direito dele, ok? E mesmo que somente um membro da família esteja presente no horário combinado, a leitura deverá ser feita em voz alta, seguindo os mesmos procedimentos rotineiros. Tá? Então, é assim, vamos supor que dentro do seio familiar, somente uma pessoa queira fazer o Evangelho. Não há problema algum. Tá? O importante é que se faça, porque mesmo sendo uma única pessoa a fazer o Evangelho no lar, ela estará beneficiando a toda a família. Certo? Caso toda a família esteja ausente, surgiu uma viagem, algum compromisso, porém a família está reunida em um lugar possível. Nesse mesmo lugar onde eles se encontram, que não seja dentro do próprio lar, também deverá ser feito o Evangelho como de costume. Uma observação cuidadosa da hora e do dia estabelece um compromisso de pontualidade com a espiritualidade, garantindo a assistência espiritual. Quando nós marcamos um dia e um horário para iniciarmos o nosso Evangelho no Lar, a espiritualidade, ela designa um grupo, tá? E é esse grupo quem estará sempre junto de nós nesse momento. Então, esse grupo, tá, de irmãos de luz irão nos intuir, nos inspirar, nos orientar, tá? Facilitando assim o nosso entendimento. Por isso, a disciplina, a responsabilidade da pontualidade, tá? Porque eles também têm, o trabalho deles é contínuo, Então, se eles já estão se predispondo a nos ajudar, nada mais justo que a gente cumpra com o horário certinho, O tempo de duração, tá, da reunião é flexível, devendo atender às condições do grupo e não deve prolongar-se excessivamente. Nós orientamos para que o Evangelho no Lar
ele seja feito entre 15 e 20 minutos, desde a abertura até o encerramento, né? Algo nem muito longo e nem muito curto. Então, entre 15 e 20 minutos é um tempo mais do que suficiente, tá bom? Não suspender a prática do Evangelho em virtude de visitas, passeios adiáveis ou acontecimentos fúteis. Visitantes ocasionais podem ser convidados a participar, explicando, caso não sejam espíritas, que não se trata de uma sessão espírita, mas de um breve estudo dos ensinamentos do Cristo, tá? Seguido de preces. Pode acontecer, né, que no dia e no horário, tá, do Evangelho no Lar, apareça alguém, né, ou nós tenhamos alguém que já esteja, né, pousando em nossa casa, passando uns dias. Nada mais justo do que nós convidemos essa ou essas pessoas, não podendo, tá? Não podemos esquecer que eles também não são obrigados a participar, a não ser que eles estejam predispostos, tá? E se eles não quiserem? Eles, né, vão para o quarto, dependendo de onde a família faz o evangelho, eles ficam em outro cômodo até se terminar. 15, 20 minutos não é um tempo muito longo, certo? E se eles quiserem participar, nós explicamos. E também falamos que seria muito gratificante se eles pudessem compartilhar esse momento junto à nossa família, certo? Providenciar uma jarra com água para fluidificação, para ser servida a todos, tá? No final da reunião. Então, coloca-se uma jarra, ou pode-se colocar um copo para cada, tá? Para cada familiar, e ao término, tá, da reunião, cada um toma sua água já devidamente fluidificada. Não podemos esquecer também que o Evangelho no Lar, ele não pode se tornar, né, não pode ser polêmico, não pode se tornar numa discussão, num bate-boca, porque aí o objetivo dele seria totalmente desvirtuado. Tá? É um momento onde nós possamos compreender um pouco mais a doutrina espírita, onde nós possamos nos unir mais, nos harmonizar, né, junto aos nossos entes queridos, junto à nossa família, tá? Então, sem bate-bocas, sem confusão, tá? Um explica, o outro lê, né? E assim as coisas fluem, certinho? Então, agora nós vamos, tá, falar um pouquinho sobre nós também temos um roteirinho montado, e também cada um vai seguir a sua maneira. Então, o número 1, tá, do nosso roteiro seria a prece inicial. Então, ele pode ser um Pai Nosso ou uma prece simples e espontânea, valorizando os sentimentos e não as palavras, solicitando a direção divina para a reunião. Então, pode ser feito o Pai Nosso, né, a prece de Cáritas, né, fiquem à vontade, né, uma simples frase feita de coração é uma oração e com certeza o Pai irá ouvi-la, certo? Segundo ponto, a leitura. Leitura de um tema edificante, buscando sempre a essência dos ensinamentos de Jesus. Aqui no finalzinho, nós damos uma orientação de alguns livros que podem ser utilizados. O 3. Os comentários. Eles devem ser breves, tá? Esclarecendo e facilitando a compreensão do texto lido e a aplicação na vida diária dos ensinamentos aprendidos, tomando cuidado para que esses comentários, como eu falei anteriormente, não se tornem polêmicas, acusações entre as pessoas e o desvio para outros assuntos, tá? É o foco naquela lição, o foco naquele tema, mesmo que seja somente um parágrafo, mas que aquele parágrafo, né, seja estudado, que não seja foco desvirtuado, certo?
4. Então, os comentários, a leitura deve ser feita em voz alta, bem como os comentários. Não podemos nos esquecer que amigos que estão ao nosso redor também vão se confortar, vão se consolar ao escutar as palavras lidas, as palavras explicadas. E muitos encontram um caminho de luz através do Evangelho no lar. 4. Vibrações. Fazer vibrações é emitir sentimentos e pensamentos de amor, paz e harmonia, doando energias em favor de nossos irmãos através do pensamento. Podemos acrescentar vibrações particulares de acordo com as necessidades no momento. Então, por exemplo, nós podemos vibrar, pela paz no nosso planeta, pelos governantes do nosso planeta, pelos idosos que se encontram nas casas de repouso, pelos nossos irmãos que estão ainda abandonados à própria sorte nas ruas, embaixo das pontes, os nossos pequeninos que estão nos orfanatos, por aqueles que estão desempregados e assim sucessivamente, tá? Podemos vibrar por entes da nossa família? Com certeza, por amigos, por parentes que estão adoentados, que estão passando por um momento aflitivo, tá? Como podemos vibrar por nós mesmos, tá? Também precisamos de boas energias, também muitas vezes passamos por um momento de dificuldades, então nós também podemos e devemos pedir por nós. Então essa seria, o nosso quarto tópico, que seriam as vibrações. E para encerrar, nós faremos uma prece final, que também pode ser, como a do início, um Pai Nosso, uma prece espontânea de agradecimento a Deus, a Jesus e aos mentores pelos ensinamentos e bênçãos recebidas durante o Evangelho e pela colaboração e companhia diária. A gente só não pode esquecer que nessa prece de encerramento sejamos gratos. Vamos agradecer por mais essa oportunidade, vamos agradecer pelos amigos que aqui se encontram, agradecer pela nossa jornada terrestre. Então, a prece final é um momento de gratidão. Certo, meus queridos? Então, esse era foi uma explicação bem básica, uma dica bem básica de como fazer o Evangelho no lar. Vocês vão perceber a diferença de quando começamos, junto à nossa família, dentro do nosso ninho, quando a gente tem o início, o Evangelho, nós percebemos como a vibração muda, como a energia da casa em si, como ela se modifica. Porque conforme nós vamos pedindo, conforme nós vamos explicando, conforme nós vamos lendo, nós vamos blindando o nosso lar, nós vamos nos fortalecendo energeticamente e espiritualmente. Então, vocês vão perceber a diferença e é muito bom, muito bom. E aqui nós temos umas sugestões para leitura. Pode ser feito com o Evangelho segundo o Espiritismo. E como é que nós podemos fazer? Da primeira página, fazendo a sequência até a última, ou abrindo aleatoriamente. Pode-se ler um capítulo, pode-se ler um parágrafo, aí fica a critério de cada um. Não existe uma regra, bom? Como vocês se sentirem confortáveis, o importante é fazer. Temos livros também, são de mensagens do Chico. São livros cujas lições elas são mais curtas, mas tão edificantes quanto. Tá? Então, nós temos o Caminho, Verdade e Vida, Palavras de Vida Eterna, Fonte Viva, Jesus no Lar, Agenda Cristã. Então, são algumas sugestões, de leitura.
Quem não tiver os livros em casa, pode baixar pela internet, tá? Vocês encontrarão todos esses livros, tá? Ou ainda outros textos, tá? Que falarem, tá? Dos ensinamentos do Cristo, que trouxerem mensagens edificantes de amor, paz e caridade. Certo, meus queridos? Então, esse foi o nosso primeiro Momentos com SEAC. Espero que todos vocês tenham gostado, né? Fiquei muito feliz em poder compartilhar um pouquinho, tá? Dessa dica, tá com vocês, muito bom, né? Então, se vocês gostarem, né? Tiverem gostado, curtam, né? Comentem, compartilhem, porque isso vai ser muito bom. Vamos divulgar a nossa abençoada doutrina. Não se esqueçam também de nos seguir nas redes sociais, certo? Muito obrigada mais uma vez, né? Beijos enormes a todos. Não se esqueçam que Deus e Jesus no comando sempre. Que assim seja. Tchau, tchau.